o desempregado. Eu diria a você que esta previsão de geração de 40 mil empregos que eu comentei sobre a candidata do PT, ela é extremamente pessimista, porque ela apresentou no seu programa a geração de muito mais empregos. Só na Petrobras, se não me falha a memória, 5 mil. Com aquele prédio dentro da água, com shopping centers e centros de convenções, etc., não sei mais quantos mil. Geração de empregos através de decreto, no primeiro dia de governo, não sei mais quantos mil. Então eu fiz uma previsão extremamente pessimista daquilo que ela falou. Mas digo a você que eu tenho o pé no chão, com muita tranquilidade, vou procurar sempre trabalhar na geração de emprego. Falei em 10 mil. E estou trabalhando dioturnamente para que a gente possa gerar muito mais do que isso. Porque a população economicamente ativa hoje, dentro da cidade de Santos, é grande e ela precisa de oportunidades. Ninguém deu mais oportunidade do que o empresariado para aumentar os postos de trabalho do que nós dentro desse governo. Agora, o cientista político, Aloysio Azevedo, vai formular, evidentemente, a sua pergunta para a candidata Thelma de Souza. Deputada, boa noite. Thelma de Souza, também advogada, cobrindo uma pequena falha nossa, que não foi dito no programa, na apresentação. É o seguinte, na sua proposta de amenizar o problema do desemprego e criando novos empregos, a senhora coloca, ao contrário do prefeito Beto, a senhora coloca como uma primeira providência, demonstrando a dramaticidade do problema, uma proposta de lei a ser apresentada à Câmara, criando incentivo fiscal a quem empregar os desempregados que têm mais de 45 anos. Eu queria perguntar à senhora exatamente que incentivo fiscal é esse? Bom, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção do telespectador para que não levasse em consideração as ironias do meu adversário, o candidato do PPB, quando se refere aos meus projetos de governo, porque eu tenho um projeto para ser discutido, para ser analisado. Qual é o dele? Isso dito, eu queria dizer a você, Aloysio, que nós encaramos a questão do desemprego em 2 níveis. Um tipo de ação que tem que ser imediata pelo sufoco em que as pessoas estão envolvidas, pelos dados da Universidade de Santa Cecília, que estão extremamente preocupantes, e porque nós sabemos que as pessoas não têm mais capacidade para sobreviver sem uma ajuda representativa e enérgica do poder público. Essa fase é a fase do Plano Emergencial de Combate ao Desemprego. É um decreto que a própria Prefeitura pode fazer, sem ficar esperando ações do governo federal, como eu fiz quando iam ser desempregados 5.372 trabalhadores do nosso porto, no governo Collor, e nós não permitimos pela ação enérgica do Poder Executivo e também dos setores da sociedade civil e também de componentes das entidades sindicais. Então, nesse primeiro momento, nós vamos garantir um plano emergencial, que é o meu primeiro emprego, convênio com universidades, com escolas de 2º grau, que eu já fiz quando fui prefeita de Santos, e quando a gente fez esse convênio para garantir o projeto Praias Limpas e também detectar os esgotos clandestinos de toda a Baixada, particularmente daqueles que estavam junto aos canais da cidade de Santos. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer incentivos de dedução de impostos, particularmente o IPTU, para aqueles empresários que nós tivemos a possibilidade de garantir, e temos um exemplo claro, quando nós fizemos o projeto de recuperação do centro da cidade, nós isentamos, por exemplo, do IPTU todo o sentido que tinha para a preservação do patrimônio o próprio empresário. As Casas Bahia foram os primeiros que garantissem o prédio do jeito que era dos anos 50 para trás. E nós tivemos no primeiro ano uma adesão sob o comando da secretária Lenimar Rios, secretária do Planejamento e Meio Ambiente. Nós tivemos adesão de pelo menos 150 empresários. Esse tipo de estímulo para que as pessoas com mais de 45 anos sejam empregadas, nós voltaremos a dar. Não necessariamente no IPTU, mas nós podemos fazer dedução, repartimento de contas e todo tipo de estímulos para que as pessoas, por exemplo, as que foram demitidas pelo atual prefeito da Prodesan, as Margaridas, elas possam ser
copeiras, Conclua, ou um por homem favor. também da Prodesan, vou concluir, possa ser motorista. Isso no microempreendimento. E no macroempreendimento, o projeto, através do porto, através da recuperação do centro histórico, para que a gente possa, através do turismo do negócio e do turismo histórico, gerar empregos que sejam empregos permanentes e empregos que realmente mudem o perfil dessa cidade. Aloysio. Deputada, os empresários hoje, nesse mundo globalizado e altamente competitivo, eles estão trabalhando duro por rentabilidade, produtividade e lucratividade. Então, eles utilizam, inclusive, antes de empregar um trabalhador, eles utilizam o expediente da hora extra e só empregam em último caso. A senhora não teme, com incentivo fiscal, que o empresário faça a rotatividade? Quer dizer, para cada empregado acima de 45 anos, incentivado que ele adota, ele dispense um outro que não tem 45 anos? Olha, pode tudo. Ao bom empresário, ao mau empresário. Por exemplo, em muitas das construções que estão acontecendo em Santos agora, nós temos mão de obra que vieram de Minas Gerais. Esta mão de obra veio de Minas Gerais. Pode fazer uma batida ligeira nesse mega mercado que está sendo construído na Ana Costa. Claro que nós teremos um empresário que não vai querer ser solidário, que não vai querer aderir ao programa, mas com certeza esta é uma minoria que nós temos que contar sempre com ela. Mas a grande maioria quer o bem desse país, quer o bem desse estado, quer o bem de Santos. E é por isso que a gente tem certeza que um grande pacto de intenções terá que ser o início do nosso governo, um pacto de salvar e principalmente garantir que as pessoas tenham uma perspectiva de esperança com um poder público que não seja omisso e que garanta com a retaguarda de seus poderes uma ação para que as pessoas tenham um emprego. Agora nós vamos para a primeira rodada de perguntas entre os candidatos. E quem vai perguntar inicialmente é o candidato Beto Mansur. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Candidata Thelma de Souza, a senhora iniciou a campanha eleitoral dizendo que havia petróleo em Santos e prometendo criar milhares de empregos na Petrobras. Me acusou de omissão e foi a Brasília com uma equipe de televisão para registrar a entrega de um pedido de explicações no Ministério das Minas e Energia. O caso morreu e a senhora, depois disso, tirou o tema do programa eleitoral. Por que não explicou as razões dessa atitude, já que o assunto foi anunciado com tanto alarde no seu programa? 3 minutos. O candidato do PPB que diz que o caso morreu, isso ele quer. Acontece que o protocolo, as minhas perguntas já tiveram respostas, o próprio ministro deu a resposta e o doutor Davi Zilberstein, eu estive aqui no programa Opinião, aqui na mesma TV Mar, há cerca de uma semana atrás, e respondi esta pergunta ao Chico La Scala, se não me falha a memória. E nela eu dizia que o doutor Davi deu uma explicação no Globo News, onde a Petrobras e principalmente a ANP, Agência Nacional de Petróleo, que ele preside, dá à nação a seguinte informação: é tão farto o negócio sobre os petróleos, sobre o petróleo, que o ano que vem os poços de petróleo terão novas licitações. E só na Bacia de Santos, não Baía de Santos, vamos corrigir aqui a geografia, só na Bacia de Santos, 16 poços serão postos para serem licitados. Isto não é pouca coisa. Nós vamos continuar lutando. E se fosse prefeita de Santos hoje, eu já faria a mesma coisa. É uma sugestão que eu lhe dou, porque todo o núcleo operacional de petróleo tem que estar nessa cidade, que geometricamente é aquela que fica na área central da Bacia de Santos, que é uma área que vai desde Itajaí, desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro. E sabe por que a Shell quer explorar? Sabe por que a Argip quer explorar? Sabe por que todas as firmas internacionais e globais, as multinacionais, querem vir para cá? Porque é um petróleo de facílimo refino. É um petróleo que não precisa sequer de grandes tratamentos. E sabe por que o atual prefeito insiste em desqualificar essa questão? Porque ele não foi rápido nessa questão.
Sabe por que Praia Grande já ganha royalties com a exploração do gás de merluza? Porque foi ágil nessa captura. E nós precisamos fazer a mesma questão aqui. E o que vai gerar os milhares de emprego, quem disse foi o atual prefeito. Eu não falei em milhares de empregos, mas eu sei que um núcleo operacional de petróleo, não da Petrobras na cidade de Santos, garante a abertura de empregos especializados para engenheiros, para mergulhadores, para pessoas da infraestrutura e também o nascimento da retroestrutura para encanamentos, para parafusos, para estrutura de segurança da plataforma que estará dentro do mar, 250 quilômetros dentro do mar. Eu digo, procurem na Globo News, vão à Petrobras pegar o relatório dos acionistas e vão ver que a assinatura do Dr. Davi Zilberstein, que é o presidente da ANP, corrobora todas essas minhas afirmações. Omissão, comigo, jamais. 30 segundos para o comentário. Só quero comentar que a cidade de Santos, e a senhora ficou muito tempo fora da cidade, a senhora não sabe disso, mas ela recebe sim royalties em função do gás descoberto no Poço de Merluza. Só quero comentar que é mais uma das propostas que estão nesse livrinho da estrela do PT que a população não aceitou, não acreditou. Não só com relação à prospecção de petróleo aqui na frente, gerando milhares de empregos, porque isso foi dito pelo PT, mas também com relação à geração de empregos no prédio que seria construído dentro d'água, que também desapareceu do programa eleitoral. 1 minuto, deputada. Vou insistir. A omissão é sempre imperdoável. Se já tinha os royalties, piorou, porque já sabe da existência dessa possibilidade. Então tem que ir lá, tem que fazer no governo, bater na porta do governador, dizer, vamos lá, a Bacia de Santos fica no estado de São Paulo, isso é dinheiro, é emprego, não dá para ficar calado. E é isso que eu vou fazer, porque nós não podemos perder um negócio que gera 600 milhões de dólares por ano. E nós vamos fazer também, sim, o Porto Cidade. Belém do Pará fez. E um porto que tem uma amplitude dessa, que tem a estrutura não só do cais da Lemoa, como também de Outeirinhos, feita dentro da água por aterro, 150 metros é permitido pela ação técnica, a Codesp já deu este aval. Conclua. Por que a Austrália pode ter um prédio na beira d'água, que é a Opera House, e nós vimos agora, por ocasião das Olimpíadas, e Santos não pode? Por omissão, por timidez. Nós temos que pensar grande, temos que gerar emprego, esse petróleo existe, e nós vamos fazer um núcleo operacional de petróleo, porque nós sabemos que Tempo esgotado. Agora, quem formula a pergunta, evidentemente, é a candidata Thelma de Souza. Vai formular a pergunta. 1 minuto, por favor. Prefeito, eu tenho uma pergunta para mim que é de um assunto que me é extremamente importante, que é a questão da saúde. O senhor tem dito para a nossa cidade, acabou de afirmar agora, que nunca se apostou tanto na questão da saúde pública. Então eu quero saber do senhor a mesma pergunta que eu acabei de fazendo na época em que nós estávamos no debate, se não me falha a memória, não foi no último debate na TV Globo. Por que a prefeitura está sendo processada através do patrimônio público, através da estrutura do Ministério Público, pela promotoria, pela ação do pronto-socorro central, que não apresenta condições de funcionamento e o promotor coloca na sua sentença falta gás e falta estrutura básica. E esse processo, que colecionou dados desde 1997, dura 3 anos. Por que a prefeitura não tomou providência sobre esse assunto? 3 minutos. Eu quero informar a todos os telespectadores e aos nossos eleitores da cidade de Santos que, vou repetir, ninguém colocou mais recursos na área da saúde do que eu. Eu tenho visto em alguns programas eleitorais, inclusive da candidata Thelma, um anúncio assim: Thelma fez 23 policlínicas, Beto fez nenhuma. Vocês sabem que não é verdade, porque nós construímos a policlínica do Gonzaga, nós construímos uma policlínica no Caruara, nós fizemos uma série de investimentos, não só de policlínica, mas vocês viram também que Beto não tinha feito nenhuma escola. Será? Nós comprovamos.
com as imagens e com a declaração da própria população em frente à escola, que viu que ali era um buraco que foi deixado pelo PT e depois nós erguemos uma escola no Morro do São Bento. E tantas outras questões que vocês acompanharam e fizeram a sua análise. Eu quero ressaltar algo de extrema importância. O Ministério Público entrou sim com uma ação contra a Prefeitura. Sabe por quê? Porque o pronto-socorro central estava uma lástima, estava extremamente deteriorado, estava judiado, e não só o pronto-socorro central, mas a maioria das instalações de saúde dentro desse município, a maioria das instalações de educação dentro desse município. O que é que nós optamos em fazer? E reformamos totalmente o pronto-socorro central. O pronto-socorro central hoje atende 40% da população que é atendida no pronto-socorro vem de outras cidades. E há declarações unânimes dizendo que é atendido no pronto-socorro central da Prefeitura Municipal de Santos porque o atendimento é melhor. E não é só isso. Nós investimos em equipamentos, montei UTI dentro do pronto-socorro central, atendi os anseios não só da população, mas também dos funcionários que pediam encarecidamente que se fizesse isso durante os governos petistas e não foi feito. Hoje, nós estamos reformando totalmente o pronto-socorro do Macuco. Ele vai passar de 300 e poucos metros quadrados para 900, para atender não só ao Macuco, mas fundamentalmente a quem trabalha no Porto, a quem trabalha na Aparecida, a quem trabalha no estuário. Nós compramos o Hospital Silvério Fontes. Por quê? Porque o PT pagava R$50 mil de aluguel por mês. Nós fomos lá e compramos e entregamos para a sociedade. Eu montei o pronto-socorro o Hospital da Zona Noroeste. Por quê? Porque quando nós assumimos, aí sim deveria ter ido para o Ministério Público, porque não se fazia uma cirurgia sequer, não se fazia um curativo sequer dentro daquele hospital, porque não havia condições físicas para fazer. E eu terminei o hospital e entreguei à população. Hoje faz 150 cirurgias todos os meses. Eu gostaria de dizer a vocês todos, meus eleitores, e eleitores inclusive do PT que podem vir para a gente depois desse debate. Eu gostaria de dizer a vocês todos que nós temos investido maciçamente. Eu gostaria de comparar, mas comparar com a verdade, não comparar com mentira. Deputado, comentário? Eu quero aqui apresentar o mesmo jornal que eu apresentei no outro debate, que data exatamente de setembro de 2000, que diz o seguinte: MP, Ministério Público, pede a interdição do pronto-socorro central. Está aqui, espaço aberto, está aqui a reportagem. Portanto, se o PT deixou, e não deixou, um pronto-socorro nessa situação, 3 anos depois ele continua a mesma coisa, que absurdo. Agora eu quero mostrar mais uma coisa. O jornal A Tribuna, fila de 3 horas no centro de saúde. Santa Casa está sem subvenção há 29 meses. Digamos lá, moradores da Zona Noroeste são os mais insatisfeitos com policlínica. Falta medicamento para HIV resistente no CRADES. A Tribuna também é petista? 1 minuto. Olha, eu diria a vocês que o Ministério Público, ele entrou com uma determinada ação lá no início do nosso governo, antes da reforma. Ele foi para a Justiça pediu uma liminar. A Justiça negou em Santos. Ele foi para São Paulo, pediu uma liminar. A Justiça lhe negou no Ministério Público em São Paulo. Então nós estamos rigorosamente dentro da lei. Só queria ressaltar uma coisa muito importante. Durante o ano passado, esse governo, mais do que todos os outros que passaram por aqui, comprou 23 milhões de unidades medicamentosas para atender gratuitamente a toda a população. Quando nós assumimos o governo, o doutor Davi Capistrano, que pertence ao Partido dos Trabalhadores, distribuía 200 coquetéis para os portadores do vírus HIV. E nós distribuímos 2.200 coquetéis hoje. E olha, nós investimos, o remédio de HIV, ele é caro. Mas a gente investe porque é uma doença preocupante e nós temos que investir. Não importa se ele custe caro ou barato ou se a doença tem uma letalidade maior ou menor, como foi comentado pela deputada num outro debate. Mas a gente compra o medicamento e entrega para os portadores do HIV. Concluída esta fase, nós encerramos o segundo bloco deste debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida. TV Mar, eleições 2000.
Eleições 2000. Oferecimento. Plano Bem. É bom e é bem mais fácil de pagar. Multicargo. Orgulho de ser santista. E Mitimares. A sua concessionária Mitsubishi na Baixada Santista. Muito bem, voltamos com o debate ao vivo entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos neste segundo turno. E agora nós vamos dar início ao terceiro bloco, que, como já disseram, terá o mesmo formato do bloco anterior. E eu então pediria ao cientista político, Aloísio Azevedo, que formulasse a sua pergunta para o candidato Beto Mansur. Prefeito, a questão de segurança é também uma questão transcendental da nossa área aqui, da cidade. Particularmente, houve uma deterioração em geral, na Grande São Paulo, no Brasil, e Santos foi vitimada por isso também. E o crime organizado, particularmente o narcotráfico, ele se aloja com perfeição quando a cidade se deteriora, quando os sítios urbanos se deterioram, cresce o favelamento, como nós temos no centro da cidade, esses tugúrios, e na periferia que atinge também as demais cidades. Essa área é uma área complexa de ação. E provavelmente nessa área, talvez o senhor tenha sido, a área que o senhor tenha sido menos operante. E talvez até por isso alguns adversários do senhor coloquem que a sua gestão foi superficial, porque nós reconhecemos que é muito difícil combater isso. O senhor tem uma estratégia para, nesses próximos 4 anos, atacar essa questão da reurbanização e das moradias nessa área? Bom, você diz que eu fui omisso em... Não, menos operante do que o restante. No quê? Na questão habitacional? Não, ou na questão de reurbanização e habitacional que gera o problema da... Pois não. 3 minutos, prefeito. Me desculpe, mas na questão de reurbanização da cidade, meu Deus, nós estamos entregando esse governo com 900 obras. Eu estou pavimentando 100 quilômetros de ruas e avenidas dentro da cidade de Santos. Eu consegui um projeto junto ao governo federal e a cidade de Santos, vocês sabem, tem 25 mil pontos de luz, de iluminação. Nós vamos estar trocando agora 18 mil pontos. E vamos pagar esse financiamento com a eficiência do sistema. Quer dizer, estamos trocando 9 mil esse ano, 9 mil ano que vem. E a iluminação de uma cidade, ela não serve pura e simplesmente para que você ilumine a cidade e deixe a cidade mais bonita. Ela serve para dar mais segurança às pessoas, porque as ruas vão ficar mais claras e a bandidagem sai dali. Nós procuramos reformar as nossas praças, nós tiramos a bandidagem das praças. E olha que Santos tem por volta de 200 praças. Nós estamos investindo maciçamente em conjunto com a Polícia Militar e com a Polícia Civil numa grande parceria para que a gente possa combater o narcotráfico, combater a violência. A cidade de Santos, comparável com as cidades da própria região da Baixada, é a que tem o menor índice de criminalidade. Então é importante ressaltar que há uma parceria, sim, do Poder Público Municipal com a Polícia Militar, a Polícia Civil, independentemente de partidos a que o governador pertence. A minha relação com o governador Mário Covas, por sinal, é muito boa. Então eu digo a vocês que centros comunitários de polícia militar que a gente está fazendo em parceria com a comunidade. Lembro aí que nós vamos iniciar um trabalho agora intenso no bairro da Aparecida para colocar dentro do conjunto do BNH um centro comunitário para dar mais segurança à população. Nós colocamos no Campo Grande, colocamos na Praça Rebouças, na Ponta da Praia, como colocamos no Jardim Rádio Clube. Nós estamos investindo maciçamente nesse setor. Agora, recentemente, nós inauguramos a belíssima Praça dos Andrados, foi cercada, como na sua inauguração, e ela é um dos pontos e recantos mais belos dentro da cidade de Santos. Ali em frente, a prefeitura já vai alugar uma grande edificação para colocar a terceira companhia, que é uma reivindicação antiga de quem trabalha e de quem vive no centro. Então, me desculpe, não concordo, eu acho que a gente está procurando de todas as formas. Por exemplo, DIC, que a população se preocupa muito ali naquela área. Eu pavimentei todo o DIC,
Caminho São José, Caminho São Sebastião, até ali a Jovino de Melo. Nós reiluminamos o DIC todo, nós estamos fazendo todos os caminhos entre as casas para atender os anseios da comunidade. Conclua. Nós estamos fazendo saneamento básico, nós estamos acabando com aquelas ligações de iluminação que prejudicam tanto a população. E lá a Polícia Militar tem uma base móvel dentro do próprio DIC. Isso tudo é segurança para a nossa população. Luísa. Prefeito, mas há uma situação mais complexa, porque no entorno de Santos, embora não seja exatamente da cidade, mas diz respeito à região metropolitana, nós temos aí 230 mil favelados e o centro da cidade está muito deteriorado. Essa área que envolve uma articulação política e uma liderança forte em toda a região, essa área que envolve também articulação com o governo do Estado e do Federal, essa área é uma área que não foi atendida nesse sentido. Quer dizer, nós estamos fazendo de conta que só a cidade, só mexendo em alguma coisa na cidade, nós resolvemos o problema de evitar a instalação do narcotráfico nessas áreas deterioradas. É essa a pergunta que eu volto a falar. O senhor tem uma estratégia para o centro e para o entorno em termos de região metropolitana? Perfeito. Com muita rapidez. Ninguém colocou mais dinheiro de investimento do poder público municipal, do poder público do Estado, do governo federal e da iniciativa privada no centro da cidade. Ninguém. São 27 milhões de reais dentro do nosso governo. Nós recuperamos agora, entregamos para a sociedade a Praça dos Andradas. Eu acabei com a Cracolândia, estou entregando dentro de 10 dias o poliesportivo ali da antiga Cracolândia. Nós reformamos a Praça Mauá, nós reformamos a Praça Rui Barbosa e tiramos todos aqueles marreteiros que estavam ali. Nós estamos reformando a Rua 15, nós devolvemos o bonde, que muita gente chama de bondinho, mas né, devolvemos o bonde para o centro, que é um dos equipamentos de recuperação do centro da cidade. O governo do Estado recuperou a Bolsa do Café, nós estamos recuperando, o Estado recuperou o Valongo, nós estamos recuperando agora a Estação do Valongo, em parceria com o governador Mário Covas. Nós recuperamos, enfim, uma série de edificações, aprovamos uma nova legislação para dar, inclusive, isenção para os proprietários poderem recuperar o centro da cidade. Me desculpe, não concordo. Além disso, estamos reiluminando o centro, estamos pavimentando o centro, estamos colocando policiamento no centro para que a gente possa devolver uma área que é extremamente importante para a gente, uma área devolvida a toda a população. Agora, o cientista político Aloysio Azevedo formula a sua pergunta, evidentemente, para a candidata Thelma de Souza. Deputada, a questão é a mesma. Nós estamos fazendo obras na cidade em função de deter o crime organizado aqui. Reconheço que há uma porção de obras nessa direção, mas nós estamos esquecendo que a deterioração é da área metropolitana. Se não houver uma liderança forte, capaz de ativar a área metropolitana, para que os investimentos, tenham uma política maciça de investimentos na região, tanto do Guarujá como de São Vicente até na Praia Grande, nós seremos assaltados, porque esse limite, o crime organizado não tem esse limite. E está faltando liderança e uma posição forte, uma estratégia para a área metropolitana em direção à questão da segurança. É essa a questão que eu coloco para a senhora. Concordo. A senhora concorda? Concordo absolutamente. E tem uma visão bastante diferente do meu adversário político na disputa para a prefeitura a respeito dessa questão. Eu acho que nós temos que lidar com duas variáveis. Uma das variáveis, com certeza, é a questão da segurança pública feita através da polícia, formalmente falando, da repressão e também da ação organizada formal. Mas existe uma outra ação que parece que é a ação que realmente dá condição. Porque você não desaparece com a Cracolândia, ela vai para um outro lugar. É a política de varrer a sujeira para baixo do tapete, entendeu? Não é só da maquiagem. E até eu queria dizer que a grande resposta é sempre o emprego. Não é que a resposta mágica, é a resposta que vai dar condições transformadoras. Queria deixar aqui uma sugestão para o meu adversário, que saiu agora, na última sexta-feira, uma reportagem no jornal O Globo, e também pode ser acessado pela internet, é www.oglobo.com.br, onde toda a estrutura da questão do petróleo, que gerará empregos, pode ter certeza, está descrita.
Se não acredita em mim, talvez acredite nas fundações Marinho, que trazem uma grande reportagem sobre a questão do petróleo. E vou retornando à questão da segurança e relacionei essa questão de emprego com a questão da segurança, porque sem emprego não é possível ter segurança. Um lugar que tem 40 mil desempregados, um lugar onde o amanhã é duvidoso, você não pode dar segurança às pessoas e não pode sequer falar em turismo. Como você atrai o turismo para cá? Como você atrai um turista que pode encontrar dengue, como já aconteceu, e pior, pode ser assaltado? É lógico que as luzes sejam bem-vindas, por mais que a luz agora esteja privatizada, e nós sabemos disso. É claro que as ações complementares, embelezamento de praças e asfalto, são mais do que bem-vindas. E o bondinho não é uma chacota. O bondinho é um cumprimento, porque eu pus um bondinho, à época que Dona Selma Rodrigues era minha secretária de turismo, na Praça das Bandeiras, ou não pus. Então, o bondinho, no meu governo, inclusive, vai ter um amplo espaço para poder agir. Só que ele vai mostrar um centro da cidade revitalizado, com segurança, com as pessoas minimamente, pelo menos minimamente empregadas, para que não possa haver a ação e a expansão do crime organizado. E quando é que ocorre isso? Quando nós não temos a estrutura social respondida. Uma cidade que desemprega, uma cidade que não tem estrutura social, uma cidade que não tem condições de recepção na ordem, não é a ordem aparente, a ordem séria da profundidade da alma de uma cidade, com certeza é uma cidade que vai ser violenta, é uma cidade insegura. Eu concordo absolutamente com o que você fala. Eu tenho filhos que moram nessa cidade e vou fazer de tudo, através do emprego e da ação policial e da guarda municipal, para a gente ter uma segurança de verdade. Deputada, eu volto à questão formulando um pouco melhor. Parece que não foi entendido. A questão do emprego é uma questão importante para deter a criminalidade, mas é responsabilidade vamos dizer, da questão econômica, ela que responde. A questão do policiamento é mais a política de segurança do governo do Estado. Mas a questão da reurbanização de moradia é especificamente dos municípios. E as favelas do Guarujá, as favelas de São Vicente, nós não podemos nos enganar que são favelas de Santos. Nós podemos achar que não são, mas são do ponto de vista da instalação da criminalidade do narcotráfico. Então depende de uma liderança forte na região metropolitana para poder a gente conseguir os recursos de uma política que contemple isso. Essa que é a questão. Perfeito. Olha, a questão de 2 ou 3 dias, me parece 3 dias, o ex-deputado Coiuíra, que é o coordenador da agência metropolitana, ele diz da intenção do Estado de realmente investir definitivamente e de uma maneira duradoura na Baixada Santista. Agora, o que é preciso ter é uma liderança que tem que vir de Santos. Não é possível ter disputas dentro do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista e muito menos disputas partidárias. E eu fico muito satisfeita de saber que o governador Mário Covas é amigo do atual prefeito, mas ele me apoia, porque o PSDB está comigo através do deputado Edmur Mesquita e principalmente através de sua filha Renata Covas, que já deu um depoimento ao nosso programa de televisão. E é por isso que eu sei que a segurança depende de empregos, depende da estrutura metropolitana e da liderança da cidade de Santos, que tem que ter uma chefia dessa liderança idônea, transparente e principalmente decente. Bem, agora nós vamos para a segunda rodada de perguntas entre os próprios candidatos. E quem pergunta, inicialmente, é a deputada Thelma de Souza. Eu vou insistir na questão da saúde. Até porque, dos 85 milhões que a saúde tem por ano, a metade vem de recursos do governo federal. Aliás, dinheiro com o qual foi comprado a maternidade Silvério Fontes. Preciso dizer isso para o nosso eleitor. Não foi dinheiro da prefeitura e nem prioridade. E a outra metade, sim, do orçamento. Um orçamento de 420 milhões. Isso significa que nós temos 42 milhões pela prefeitura, 10% do orçamento. Eu pus 15 no orçamento da saúde. E essa disputa, quem pôs mais na saúde, não são esses números que eu facilmente destruo a presunção do atual prefeito,
que eu coloco aqui, mas são as pessoas que vão na policlínica que sabem disso. Nem eu preciso falar sobre isso. Mas a pergunta é o seguinte, eu tenho em mãos o boletim de ocorrências número 197, lavrado no dia 13 de setembro deste ano. Nele, uma médica do PS Central, de iniciais APP Costa, dá um depoimento e pede que seja lavrado aqui no boletim o seguinte teor, que ela alega que constatou falta de medicamentos essenciais no pronto-socorro, entre eles glicose, insulina simples, Aldomete, enfim, está aqui. Como é que o senhor explica isso? Eu explico bem para você. Possivelmente ela seja petista. Ah, claro. E possivelmente, quase que com certeza, por quê? Porque nós temos, e a população hoje sabe disso, que nós temos comprado uma série de medicamentos e temos entregue esses medicamentos nas policlínicas. A população, durante essa campanha eleitoral, meus amigos e minhas amigas, está sofrendo, porque tem muita gente dentro da policlínica que acaba escondendo os medicamentos. Não são os bons funcionários da prefeitura, não. São alguns poucos funcionários que estão boicotando a área da saúde e, tentando boicotar o prefeito, acabam boicotando a população, boicotam as nossas crianças, boicotam as mulheres grávidas, boicotam aqueles que têm um problema do HIV e que muitas vezes vão buscar o remédio está lá, mas eles escondem. Então é importante ressaltar, e eu vou repetir, que ninguém comprou mais remédio do que a nossa administração. Nós temos investido maciçamente na saúde. Muito se fala, bom, mas a dona Thelma construiu 23 policlínicas. Na verdade, ela não construiu 23 policlínicas, ela deu nome às policlínicas, porque nós tínhamos postos de saúde ainda na época do prefeito Oswaldo Justus, que foi trocado o nome. E quem fez todo esse projeto foi, na verdade, o doutor Davi Capistrano, que a sucedeu depois. E eu quero dizer a vocês uma coisa que eu acho que é fundamental. As policlínicas que foram construídas, ou que foram reformadas, ou que foram modificadas, na verdade, dentro do nosso governo, nós procuramos ampliar todos os serviços, não fechamos absolutamente nenhum. Eu construí algumas policlínicas porque era necessária, mas todo o dinheiro que foi investido na compra do Hospital Silvério Fontes, na reforma do Pronto-Socorro Central, na reforma do CRAIDS, na compra e reforma de uma série de equipamentos dentro da área de saúde da nossa cidade, poderíamos ter construído uma série de outras policlínicas. Mas o que nós tínhamos naquele momento de essencial era atender a população naquilo que ela necessitava, que eram leitos hospitalares. Eu não queria continuar a pagar 50 mil reais de aluguel todos os meses para um empresário, como o PT vinha pagando no Silvério Fontes. Eu preferi ir lá, depositei o dinheiro e comprei o hospital. Então, o que eu quero dizer a vocês é que nós temos que ter a consciência de que o dirigente público, ele toma conta do recurso. Não importa de onde vem o recurso, meu Deus. Se vem do governo federal, se vem do governo do estado, se vem do empresariado, o que importa é que nós temos que aplicar corretamente esse recurso. E foi exatamente o que foi feito dentro do nosso governo. Eu faço um desafio aqui. Prefeito. Quero saber quem colocou mais dinheiro na saúde do que nós. Deputado, comentário, 30 segundos. Existe um assunto em que a verdade final sempre fica com você, que vai às policlínicas. Você que não pode ter bebê na Silvério Fontes, porque não tem lugar. Você que tem na sua família um paciente HIV positivo que não toma o coquetel porque a prefeitura não está providenciando. E você que sabe que foram queimados neste ano, no depósito da rua Manuel Tourinho, 1.064.000 unidades de remédios para que a população não soubesse que estavam com data vencida. Então, quem mente, quem fala a verdade. E esse jogo de passar mentira por outro é um jogo malufista que nós já conhecemos de velho. Portanto, a verdade está com você, eleitor, que sabe exatamente quem fala a verdade. Um minuto para a tréplica. Eu diria a vocês que não dá para que a gente possa discutir num alto nível sobre propostas de governo à medida que passa determinados índices que não existem. Quer dizer, não há como dizer a vocês que determinados índices que foram falados aqui sejam verdadeiros.
não se queimou 1 milhão de medicamentos de maneira nenhuma. O que, na verdade, é que nós compramos unidades medicamentosas em número de 23 milhões e entregamos gratuitamente à população. Falta um medicamento ou outro na policlínica, falta um medicamento ou outro no pronto-socorro, falta um medicamento ou outro nos hospitais? Faltam. Mas falta em todo o mundo, falta em todo o Brasil. O que eu quero ressaltar a vocês é que o sistema de saúde dentro da cidade de Santos, comparado com os outros municípios, ele é de muito melhor qualidade. Inclusive, pessoas que, por exemplo, vêm de São Vicente para buscar um determinado medicamento, não se há como negar. Você pegar uma mãe que está com uma criança sofrendo, veio da cidade de São Vicente, não há como negar este medicamento. E isso é um compromisso nosso e isso nós vamos fazer para toda a região da Baixada Santista. O que nós precisamos é que os prefeitos todos invistam maciçamente na saúde para que a gente possa descomprimir um pouco o sistema de saúde da cidade de Santos. Agora, quem faz a pergunta é, evidentemente, o candidato Beto Mansur. Por favor, 1 minuto. A senhora tem me acusado de superfaturar a compra do pão e mais de comprar de outra cidade, beneficiando empresários de fora. A senhora foi prefeita, é deputada federal há 6 anos e formada em Direito. Tem a obrigação de conhecer a lei de licitações, que manda que se abra concorrência a empresas do Brasil inteiro e que exige que ganhe a empresa que propuser o menor preço. Portanto, a senhora engana a população quando diz que a prefeitura pode comprar na padaria da esquina, sabendo que não pode. É isso ou não é isso? Eu agi dentro da lei, a empresa vencedora é a que ofereceu o menor preço, entrega regularmente os pães, jamais faltou pão. Desafio a senhora a mostrar e provar qual foi a irregularidade que o meu governo cometeu nesse caso ou em qualquer outro. 3 minutos, deputada. Bom, eu não sabia que tinha mexido no vespeiro quando levantei a questão do pão, que é o pão que vai para as escolas, o pão que vai para os hospitais, o pão que vai para os doentes. Mas foi muito bom que o atual prefeito tivesse feito essa pergunta, porque é a primeira vez que eu vou falar dessa situação e da questão do pãozinho superfaturado. E já virou brincadeira, porque todos sabem agora que o atual prefeito é o candidato 100% por causa dos 100% do superfaturamento do pãozinho. Você sabia que foi a única empresa que participou da licitação? Foi a Frangomar? Olha que já é complicado ser de frango, ser açougue, ser para grande nem tanto, porque a licitação é aberta, mas sabia que era a única empresa? Não teria sido mais elegante, mais correto, do ponto de vista da ação da prefeitura, que o prefeito tirasse essa possibilidade para que outras empresas pudessem participar? Mais do que isso, ele vai depois dizer que o PT também fez. Verdade. Só que não superfaturamos, fizemos licitação. Agora, R$18 por um pãozinho de 18 centavos, desculpem, por um pãozinho de 9 centavos. Isso é um absurdo. Isso não há conta matemática que possa resolver. Por isso que é um problema de decência do uso do poder público e, é claro, é do uso da ação do que um prefeito faz em termos do dinheiro que tem para gerenciar. E eu fico a me perguntar, se se faz isso numa história de pão, será que não existem outras histórias? E é por isso que as contas da Prefeitura de Santos não foram aprovadas até hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. Você sabia disso? As minhas foram todas e as do meu sucessor também. Essa pergunta você tem que ter extremamente esclarecida, porque a questão do pãozinho não é só a questão escabrosa de superfaturar um pão de 9 centavos. Não é só esta questão em si. É a questão de que as contas da Prefeitura de Santos não estão sendo aprovadas já faz 3 anos. Isso é muito significativo, porque isso precisa ser investigado a fundo. E eu faço uma acusação, não é uma denúncia. Eu faço uma acusação de que este pão foi superfaturado. É um pão para crianças, é um pão para doentes. Isso não se faz, prefeito. Comentário?
Olha, se eu sou o candidato 100%, a senhora é a candidata 200%. Sabe por quê? Porque existe uma única empresa quando a senhora comprou o pão. Está aqui, ó. Solicitamos manifestação quanto à única proposta classificada. Data, 10/4/92. A senhora era prefeita. A senhora tem aqui um contrato que pagou 180 cruzeiros no pão, com uma única empresa classificada, 50 gramas. Sabe quanto custava no supermercado, dona Thelma? 60 cruzeiros. Está no diário oficial da sua época. Se ele custava 60 cruzeiros e a senhora comprou por 180, a senhora pagou 3 vezes mais o valor que estava no supermercado. Então a senhora é a candidata 200%. 1 minuto. Eu vou insistir. A época em que eu fui prefeita, nós tínhamos um outro tipo de moeda, uma moeda podre chamada cruzeiro, que já se foi. Ela não tem uma correspondência automática com o real. Mas a correção estava aqui. Não é sua vez. A correção estava aqui. A palavra está com a deputada, por favor. A palavra está com a deputada. Não, não fiquei nervoso, não. Estava correção. Por favor, candidato. É a história do A palavra pãozinho, está com a né? deputada, por favor. Muito obrigada. Então, a questão é a seguinte. Aquela época era uma época em que nós tínhamos uma inflação galopante, 20% por semana, em média. E não dá para fazer uma reavaliação automática entre o cruzeiro e o real. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as contas da minha prefeitura foram aprovadas. Todos esses critérios passaram pelos técnicos do governo estadual, que sequer são do meu partido. E as contas da atual prefeitura não foram aprovadas. Conclua. 3 anos seguintes. E este é o problema que deixa o prefeito tão nervoso. É porque Conclua. quem superfatura pão, superfatura qualquer coisa. Com isso, nós chegamos ao final deste terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Santos ao vivo aqui pela TV Mar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o debate. TV Mar, eleições 2000.